Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Eu sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você sempre terá um panorama geral sobre os países asiáticos, além de obter informações inéditas, várias dicas culturais, de etiqueta nos negócios e relatos e experiências de profissionais relacionados ao mercado asiático. No episódio de hoje, vamos conversar com Rendert Dekker, um holandês residente no Brasil, chefe de desenvolvimento da NutriDiet e consultor internacional na área de negócios em agroalimentos. Rendert Dekker é graduado pela University of Amsterdam, com pós-graduação e certificados adicionais da University of Reading, Kellogg School of Management e INSPER. Rendert possui mais de 20 anos de experiência no setor de negócios internacionais em alimentos, trabalhando na área de marketing e desenvolvimento de negócios para grandes empresas de alimento, FMCG e empresas de ingredientes. Rendert é hoje também o chefe de desenvolvimento da NutriDiet, uma empresa holandesa de alimentos saudáveis com operações em todo o mundo. A empresa atua na área de desenvolvimento de produtos, mercados e marcas de alimentos saudáveis, suplementos alimentares e produtos OTC. Como consultor internacional na área de negócios em agroalimentos, ele também assessora organizações internacionais como o Ministério Holandês de Relações Exteriores, o Banco Mundial e a UNCTAD, e diferentes governos internacionais e associações comerciais. Muito obrigada pela presença, Sr. Rendert Dekker. Muito obrigada a Kemi pelo convite nesse programa e é um prazer realmente para compartilhar algumas experiências com você e com a sua audiência. Obrigada, Dekker. Olha, Dekker, você é um holandês, né, que mora aqui no Brasil desde 2008, então você tem um perfil um pouquinho diferenciado por isso, mas a sua empresa, ela é sediada na Holanda, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o porquê que você fez essas escolhas e o que o levou a sair da Holanda e a vir morar aqui no Brasil. Boa pergunta, e acho que a resposta é relativamente simples. Eu comecei a minha empresa junto com os meus sócios na Holanda faz uns 15 anos atrás, e inicialmente o nosso mercado principal era o mercado europeu, e desde 2007 o nosso foco mudou um pouco mais para a América Latina, e então o meu papel era realmente para ter uma presença mais pessoal, mais forte nesse mercado. E então resolvemos também, no meu caso, para mudar para o Brasil, para São Paulo, para ficar mais perto dos fornecedores, entender um pouco mais do mercado. E desde então estou aqui, mas na realidade, antes da pandemia, eu ficava mais ou menos 6 meses por ano aqui no Brasil, e o resto do ano viajando entre a Europa e vários países asiáticos. Então, isso mudou um pouco durante a pandemia. Estamos fazendo um pouco mais online agora. Mas o modelo para ter uma matriz na Holanda e ter uma presença pessoal aqui na América Latina está funcionando bem para a minha empresa. Isso também tem a ver com os nossos clientes, por enquanto, são clientes internacionais, mas a maioria são clientes europeus, asiáticos e um pouco em outros continentes. Então, administrativamente, faz um pouco mais sentido ter a nossa matriz, manter a nossa matriz na Holanda. E em nossas joint ventures na Ásia, sempre temos uma estrutura jurídica em conjunto com os nossos parceiros. Ainda não abrimos uma empresa aqui no Brasil, mesmo que estamos fazendo muito aqui em termos de produção, em termos de contatos, visibilidade. É só que a nossa produção é totalmente terceirizada. Então, definimos produtos, trabalhamos bem
próximos, não só com os nossos sócios de produção, mas às vezes também com autoridades, com consulados, com ministérios. Então temos uma rede de contatos muito bom, muito boa, mas comercialmente estamos fazendo muito pouco em termos de vendas, estamos fazendo nada, na verdade, em termos de vendas na América Latina. Compramos no Brasil, produzimos em Peru, Colômbia, mas por enquanto não abrimos o mercado em termos de produtos, em termos de distribuição. Isso vai mudar, existe um plano também para lançar algumas linhas que estão dando muito certo em outros países e trazê-los para o Brasil, mas eu acho que isso vai demorar, acho que mais um ano, então já estamos na preparação, ainda não está 100% resolvido, existem oportunidades, e isso pode acontecer, eu acho que no ano que vem. Comparando um pouco a facilidade para abrir uma empresa entre Holanda, por exemplo, e Brasil, na Holanda é bem mais simples. Abrimos uma empresa em mais ou menos uma hora, não levou mais. Está tudo integrado, tudo digital, então os contatos com a Receita Federal, em termos de licenças, tudo é mais simples. E existe uma grande diferença também entre a liberdade que você tem como empresa. Aqui no Brasil, que tem várias finalidades para importar, você tem que ter uma licença, para exportar, que tem que ter uma licença. Isso não existe na Europa. Qualquer um pode exportar, qualquer um pode importar. Existem regras que valem mais para segmentos um pouco mais estratégicos e segmentos com riscos maiores. Então, trabalhando com produtos em base de animais, ingredientes em base de animais, claramente tem mais regras, é mais complicado para entrar, igualmente para a farmacêutica. Mas, em princípio, em nossos negócios, nós temos liberdade total para importar, é fácil, o governo ajuda. Existem programas de subsídios para fazer inovação em conjunto com instituições de tecnologia. E, então, em termos de custo administrativo, flexibilidade, Holanda traz vantagens sobre o Brasil. O Brasil está melhorando em termos de facilidade para abrir uma empresa, isso é verdade, comparando agora com, não sei, 5, 10 anos atrás, já melhorou muito. Mas ainda existem vantagens para nós para ficar na Europa, mas isso é, na verdade, muito mais baseado no nosso modelo de negócios, que é baseado em elementos administrativos ou fiscais. Então, tem impacto. Eu acho que também complica um pouco mais para empresas europeias para entrar no mercado brasileiro, mas os nossos argumentos são mais baseados em nossa estratégia comercial. E no meu caso pessoal também, o fato que estou no Brasil tem a ver com a situação da minha família. A minha esposa é brasileira, a profissão dela dificilmente ela pode fazer na Europa. Então era bem mais simples para eu mudar da Europa para o Brasil que o contrário. E também o mundo está cada vez mais digital, então dá para trabalhar tranquilamente com teleconferência, dá para fazer um audit totalmente digital, visitar fornecedores, encontros com clientes. Então, juntando um pouco os ferramentas digitais em conjunto com algumas viagens estratégicas, você pode viajar e trabalhar em vários locais do mundo. Claro, existe o aspecto do fuso horário. Então, no meu caso, às vezes o meu dia começa às 5 de manhã, às vezes termina às 2 da noite. Mas é uma questão de mudar um pouco o seu ritmo, a sua agenda, e mesmo assim manter tempo para diversão, para atividades esportivas, para família, para amigos. Então, tem que ter um pouco mais de flexibilidade nesse modelo, mas hoje em dia isso é possível. Certo, Decker, eu acho que você trouxe aqui vários aspectos, né? Você falou de vários âmbitos, até a sua vida privada, mas eu acho que, pensando numa empresa global, né, como é a sua, que trabalha com vários países, realmente existe também a questão da logística, né? Porque
como a sua empresa ela é focada na parte de exportação, então, quando você fala de exportar para a Ásia, acredito que também tenha essa questão da logística, que fica no meio do caminho do que exportar, né, daqui, e também a questão, acho que cambial também, que deve fazer a diferença, porque a moeda do euro, com certeza, é muito mais forte do que o nosso real aqui. Mas você falou sobre vários aspectos e complementou, assim, muito bem a pergunta. Realmente, assim, acho que é imbatível, né? Não tem nem como questionar. Você fez uma ótima escolha, principalmente pelo seu lado pessoal ainda. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa a mais sobre essa questão de logística e do cambial. Sim, principalmente sobre o tema logística, porque isso mudou muito nos últimos 2 anos. Depois do começo da pandemia, claramente isso impactou em vários aspectos. Então, o fator logística não é só uma questão de custos, e realmente os custos aumentaram bastante, fator 300% até 600% em alguns casos. Só que não só isso, também tem atrasos de produtos. Então, o nosso desafio foi que o mercado para alguns produtos explodiu em termos de demanda. Outra coisa é conseguir ter produtos no mercado no momento certo, então, ter a velocidade, lançar novos produtos. Então, esse aspecto de velocidade, custo, é um elemento muito importante, tão importante que já estamos revisando um pouco o nosso modelo. Tem matéria-prima, tem o processo de envasar produtos, colocar rótulos. Então, tem que pensar qual o melhor ponto em termos de logística para fazer qual atividade, qual o processo em termos de velocidade, qual a complexidade em termos de registrar um produto em mercado A, B e C. Então, esse aspecto é muito importante. Então, custo, velocidade, mas também quero acentuar o tema da sustentabilidade. No momento, temos vários produtos saindo de um lado do mundo, mandados para o outro lado do mundo. Isso, em termos de impacto ambiental, é não ideal. Em termos de emissões de gases carbônicos, tem vários elementos que realmente não têm impacto positivo, que investigando, vendo a nossa estratégia de ser uma empresa que trabalha com produtos naturais, com produtos de saúde, a nossa visão que a saúde do mundo também faz parte da nossa responsabilidade. Então, precisamos revisar e repensar alguns conceitos para realmente melhorar esse aspecto, ter um impacto mais positivo. Esse é um elemento que complica às vezes. O fator de country of origin, a origem do produto. Vários países, principalmente no mercado asiático, têm preferência para um produto europeu, até um produto brasileiro. Então, vendemos produtos também com marca Made in Brazil. Então, um produto internacional em vários mercados tem um valor maior que um produto nacional. Então, para eu mandar um produto, matéria-prima e fazer o produto final no mercado destino, isso muda o produto de um produto importado a um produto nacional. E o produto nacional não necessariamente tem a mesma imagem no mercado. Isso pode mudar, na China já é totalmente diferente, mas em outros mercados, o fato de ter bandeirinha no Brasil, um bandeirinha da União Europeia, faz diferença. Então, é um equilíbrio entre o que o consumidor quer, o que o cliente quer, custo, velocidade, legislação e impacto meioambiental. Certo. Esse ponto que você tocou, né, essa filosofia da sustentabilidade realmente tem muito a ver realmente com a filosofia da sua empresa, né? Isso é um ponto muito na realidade, não é só filosofia. Hoje em dia é tudo em questão de compliance. Então, cada vez mais o cliente já tem suas regras em termos de impacto meioambiental, e vai querer calcular emissões durante o processo, uso de água, eletricidade, etc. Então, eu queria dizer que faz uns 2, 3 anos era uma coisa um pouco mais soft, uma coisa que faz parte da estratégia. Hoje em dia
na Europa, nos Estados Unidos, alguns mercados asiáticos e no Brasil também, cada vez mais é uma obrigação. Então, não é mais uma opção, não é mais uma estratégia, realmente o compliance. Realmente isso é muito mais seguido à risca, né, nos países europeus, Isso, nos Estados sim. Unidos, e ainda está começando aqui no Brasil. Mas agora, Decker, falando mais um pouquinho sobre a sua experiência no mercado asiático, né? Eu gostaria que você mencionasse para a gente quais os principais países que você trabalha hoje, que você faz a exportação, e como se iniciou esse processo com a Ásia. Bem, acho que os nossos primeiros contatos começaram logo, acho que 2 anos depois da abertura da empresa. Participamos de eventos nos Estados Unidos, várias feiras internacionais na Europa, e com isso já desenvolvemos vários contatos. É interessante que no começo da empresa os contatos eram mais de Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Hong Kong. E nos últimos anos se mudou um pouco. Então, a Coreia ainda é um mercado relativamente forte para a gente, só que um pouco mais para matéria-prima, um pouco mais para trade, e o maior crescimento nosso no momento é nos países Asian, então no sul da Ásia, a região Singapura, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. Esse é o mercado onde nós temos um crescimento mais forte e também onde tem mais oportunidades para a nossa empresa. Isso tem a ver com, acho que, a maturidade do mercado. O Japão, a Coreia do Sul já são mercados bem definidos que já passaram nesse processo de transformação de uma economia um pouco mais agricultural para uma empresa industrial com alta tecnologia. E países como Indonésia, como Vietnã, como Filipinas estão mais ou menos no mesmo processo que a Coreia do Sul vários anos atrás. Então, não é um mercado bem definido, é um mercado que está crescendo absurdamente. O mercado hoje tem uma transformação em termos de rede de distribuição, em termos de aplicação da tecnologia, em termos de qualidade de produtos. Uma classe média que está crescendo, que tem mais a gastar, marcas novas que têm oportunidades para crescer. Então, quando começamos, o nosso mercado era muito mais exportação e importação, realmente vender um produto ao cliente. Agora, o nosso mercado é muito mais lançar marcas, ter uma presença no mercado no longo prazo, criar relações com clientes, crescer os nossos canais de distribuição. E isso é bem mais fácil em mercados que não estão tão definidos, que estão crescendo, que ainda têm oportunidade de aberturas para empresas novas. E então, entramos no momento certo, eu acho. Também são mercados que ainda não estão tão conhecidos. Pensando na Ásia, todo mundo pensa na China, Japão, às vezes Coreia. Mas isso já mudou. Interessante também que os fluxos de comércio mudaram completamente. Nós fizemos muitos trabalhos em Peru, até trabalhando com as agências de promoção para fazer um branding do Peru em vários países. E antigamente, a maior parte da importação da Coreia veio dos Estados Unidos e da Europa. E faz alguns anos que a principal parceira comercial do Peru mudou de Estados Unidos para a Coreia do Sul para alguns produtos. Então, isso já mostra que, em termos de volume, em termos do fluxo do negócio, as coisas estão mudando. Tem mais contatos diretos. O acordo entre a Ásia e os países pacíficos, Colômbia, Peru, Chile, Canadá, impactou muito esses contatos diretos, o crescimento do negócio. Então, o mundo, em termos de correntes de produtos, mudou. Antigamente, a Europa realmente era o powerhouse, era mais ou menos o distribuidor do mundo. Agora, isso já mudou. Tem muito mais contato direto. China, Brasil, Peru, Japão, Peru, Coreia. Então, o mundo está mudando. Os volumes estão mudando. Então,
como comprador mais complexo agora, porque o seu produto não só tem demanda nos Estados Unidos e na Europa, mas também forte demanda na China, no Japão. Então, isso mudou completamente o jeito dos canais de distribuição. Então, o abastecimento mundial mudou. Só falando sobre o mercado, estamos crescendo mais. Essa região de Asian Region tem mais ou menos 700 milhões de habitantes. Tem classe média que está crescendo. Eles são, em termos de educação, o uso de tecnologias estão bem avançados. Então, isso já mostra que existe um potencial enorme. Isso não vai diminuir, mas só vai crescer. E eu acho que não só para a nossa empresa, mas também para as empresas brasileiras, vale muito a pena investigar e entender um pouco mais sobre esses mercados. Nossa, Decker, você deu uma aula aqui agora, né, sobre comércio internacional, de como que está a situação no momento. Não é à toa que você também é consultor, mas a gente vai falar sobre isso, né, daqui a pouquinho. E com toda a sua experiência, assim, profissional e com todo o seu entendimento atual do mercado, a gente sabe que cada país possui também leis diferentes, obviamente, órgãos de vigilância sanitária, as burocracias. Eu gostaria que, dentro da sua experiência, você falasse do atual, quais os países que foram mais desafiadores e quais foram mais fáceis em termos de negociação dos produtos. Infelizmente, não existem países fáceis nesse sentido. Principalmente no segmento de alimentos e ainda mais no setor que fica entre alimentos e produtos farmacêuticos. Então, suplementos, OTC, são segmentos que são complexos. Também tem que entender que não é só a legislação do país, às vezes tem legislação por bloco, então, que se aplica na União Europeia, às vezes tem legislação por região, que existe na Alemanha, que cada região tem regras diferentes. Então, a complexidade, eu acho que existe em todos os países. A complexidade muitas vezes tem a ver com as diferenças. Muitos países têm modelos um pouco como a União Europeia, um pouco como os Estados Unidos, em termos de alimentos. Claramente existem normas internacionais que são negociadas no nível das Nações Unidas. Então, nesse sentido, a lógica dos alimentos é bem internacional, é uma área onde tem muita cooperação com pessoas da área acadêmica, da indústria e política. Então, esse aspecto não é tão complicado. A complicação muitas vezes tem a ver quando você tem um país com regras diferentes que é a origem do país, as regras no país de origem. E isso complica. Isso tem a ver também com como funciona a fiscalização e a normatização do produto. Quando é um produto novo, quando tem a ver com ingredientes novel foods, por exemplo, em termos de health claims, o que posso colocar no rótulo. E uma palavra pequena pode complicar bastante a importação de um produto, que já tivemos várias experiências com isso. Principalmente o que é importante em termos de burocracia, eu acho que a vontade para procurar uma solução, porque às vezes realmente você tem dois sistemas de leis que não são compatíveis. E nesse caso você tem que ter uma conversa, você tem que ter um diálogo para tentar resolver esse problema. E para fazer isso você tem que entender os dois lados, você tem que ter um canal de comunicação com as órgãos de normatização, e você tem que achar uma solução. Talvez um caso para explicar foi um caso de uma importação que fizemos do Brasil para Vietnã. Nesse caso, existia um problema com a definição do produto. Lançar um produto como food supplements é complicado porque a definição de food supplements não era bem definido. Então, em termos de
regras de sanitização, em termos de segurança da alimentação, faz parte de alimentos, já que no mercado destino é um pouco mais considerado como um produto farmacêutico. Para conseguirmos registrar o produto, precisamos de um documento da Anvisa do Brasil. A questão que a Anvisa não trabalha com declarações, você tem os formulários definidos. E o mesmo problema aconteceu com produtos que importamos da Europa. A diferença é que na Europa tem alguém no ministério que ajuda, no consulado, na embaixada, eles fazem uma carta e resolvem o problema. A complicação aqui foi que conseguimos fazer um bom diálogo com as autoridades locais. Só que no Brasil conseguimos 5 tipos de formulários, nenhum dos formulários era suficiente. Também existia a complicação do CNPJ, com 2 categorias de produtos. A empresa que forneceu o produto exportou o produto A com um CNPJ, o produto B com outro CNPJ, e que criou um maior problema na importação, porque eram consideradas 2 empresas. O que conseguimos no final realmente foi um apoio não só do consulado do Vietnã aqui em São Paulo, mas também o apoio do embaixada em Vietnã, para realmente emitir uma carta para explicar as diferenças em legislação, para confirmar que realmente está tudo conforme a lei, explicar as diferenças em termos de necessidade de food supplements no Brasil contra food supplements em Vietnã. E com isso fomos a primeira empresa para registrar um food supplement brasileiro no mercado vietnamita, e que também vai abrir o caminho para outras empresas, porque agora qualquer empresa do Brasil que quer exportar food supplements já tem esse caminho, já tem mais ou menos os passos certos para entrar no mercado com esse produto. E, então, isso mostra que, às vezes, realmente você pode entender exatamente a legislação, a fiscalização faz sentido, o sistema faz sentido, mas falta um pouco de flexibilidade de um dos 2 lados. Então, com isso, acho que experiência, bons contatos, paciência fazem diferença. E para aquecer um pouco mais, eu acho também, no nosso caso, agora o elemento de legislação, barreiras comerciais também virou uma vantagem, porque nós temos 15 anos de experiência no mercado, entendemos a legislação, trabalhamos sempre conforme a legislação local na área de produção, mas também local na área de importação do produto. Levamos muito a sério o elemento de qualidade, então não queremos seguir as regras, queremos qualidade, não só para seguir as normas, mas também para criar um produto de qualidade ao consumidor. Então, com essa experiência, eu acho que agora temos uma vantagem competitiva, porque dificilmente um competidor pode entrar no mercado com um produto igual, porque ele não vai conhecer as regras, não vai conseguir seguir as mesmas normas. Então, no mercado onde tem muito produto contrabando, onde tem produto com baixa qualidade, entender as regras, seguir as regras, ter boas relações com as órgãos que fazem as normas, conseguir impactar a definição das novas normas, a interpretação das normas, faz muita diferença. Então, essa experiência para nós agora é uma vantagem, mas posso dizer que no começo realmente é um pesadelo às vezes, é muito complicado, é difícil, demorou alguns produtos por vários meses, até mais, 1 ano a mais, para realmente conseguir trabalhar conforme as regras e conforme a legislação. Decker, realmente é fantástica a sua resposta. Acho que você sempre, como sempre, com toda a sua experiência global, você abrange bastante muitos países e vários aspectos, mas você mencionou, inclusive, né, da facilidade, então, na União Europeia, da dificuldade da experiência com o Vietnã, inclusive abrindo o mercado para nós aqui brasileiros.
E eu gostaria que você compartilhasse, se tivesse mais alguma outra história com o mercado asiático, né? Já que o nosso programa é focado na Ásia, um pouquinho, se você pudesse compartilhar alguma outra história em relação ao mercado com a Ásia. Sim, claro. Então, primeiro é bom explicar que, ao contrário da União Europeia, não existem normas iguais entre os países asiáticos. Na região sul, então a região Asian, existem corporações, mas em termos de alimentos funcionais e suplementos, ainda existem diferenças enormes. Então, em nosso caso, por exemplo, é difícil trabalhar com armazém centralizado, porque a dificuldade para transportar um produto do país A para o país B, do Vietnã para a Tailândia, do Tailândia para a Indonésia, é complicado. Então, isso é bom para explicar que é um mercado grande, tem relações diplomáticas, comerciais, existe uma integração, mas ainda as leis são diferentes por país, que não é igual a outros blocos de negócios, que está melhorando. Então, tivemos vários problemas e vários desafios. Não tem muito a ver, talvez, com a legislação, mas mais com interpretação. Que às vezes os padrões dos laboratórios aqui no Brasil, na Europa, são diferentes, por exemplo, com os padrões na Coreia. Então, você pode mandar um produto para a Coreia, você pode cumprir completamente com a sua especificação. Só que no processo de registro do produto, pode ser que realmente tem uma divergência que não tem a ver com o produto, mas tem a ver com o laboratório usado. Às vezes não existe uma norma entre dois países, então a metodologia usada aqui no Brasil não é a mesma metodologia usada na Coreia. A complicação em termos de exportação e importação é que o laboratório da alfândega é o laboratório que vale. Então, às vezes, um produto não passa porque a metodologia do laboratório é diferente. A documentação é um pouco diferente que é necessário. Então, esse tipo de complicação existe em vários países. O que você pode colocar no rótulo, isso muda. Comparando Coreia com Vietnã e com Indonésia, a Vietnã não tem muitas limitações em termos de claims de saúde. A Coreia é bem mais rígida, já é mais definida. E na Indonésia é um pouco intermediário. Então, você tem que pensar sobre o desenho do seu rótulo, qual informação você quer colocar nos seus materiais de marketing, quais são os elementos que você tem que incluir no registro do seu produto. Então, essas normas mudam um pouco por país. Também tem a ver com o conhecimento da alfândega do país com um produto. Às vezes é um produto que é novo, eles não têm experiência, então isso pode impactar. Então, você tem que ver um pouco qual é o nível de desenvolvimento do país. Então, países como Singapura é bem mais avançado que a Indonésia em termos de conhecimento, laboratórios. Então, você tem que pensar um pouco qual é o mercado bom para esse produto, qual a complexidade para realmente registrar, entrar com esse produto. E acho que é bom sempre, e em todos os países, trabalhar com uma agência que é especializada em registro, em legislação e em normas sanitárias. Então, por isso, no nosso caso, nós temos uma agência em Jakarta, temos uma em Singapura, temos uma em Ho Chi Minh City, e na Coreia temos um cliente que tem amplo conhecimento nessa área, que ajuda muito, principalmente para evitar problemas, porque problemas não é só um atraso, problemas realmente são processos que podem não só criar danos enormes, mas também danos ao seu cliente, atrasos, contratos quebrados. Então, esse elemento de entender a legislação, ter contatos locais, ter um diálogo com as autoridades, e isso é importante para realmente fazer sucesso nesse processo de internacionalização e exportação. Com certeza, isso tudo que você falou é essencial, né, Decker? Agora,
eu gostaria de falar um pouquinho, já que o seu setor é de alimentos, sobre os hábitos alimentares, né? Vamos falar um pouquinho de mercado. Você poderia compartilhar conosco o seu ponto de vista, né, sobre as diferenças entre os hábitos alimentares dos brasileiros e dos seus principais clientes asiáticos? Então, e também gostaria que você comentasse sobre quais oportunidades que você enxerga com toda a sua experiência para os empresários daqui, brasileiros, que querem entrar no mercado asiático. Acho que, primeiro, acho que é bom para explicar que os hábitos, em termos de alimentos, mudam muito por país e até por região. Então, ao contrário do Brasil, que também, na verdade, tem hábitos regionais, eu queria dizer que os hábitos, as diferenças de hábitos na Ásia são bem maiores. E, às vezes, isso tem a ver com religião, comparando Bali com Java. Claramente, você tem religiões diferentes, são ilhas diferentes. Algumas coisas que você não pode comer, algumas coisas que você pode comer. Então, são coisas que têm a ver com cultura, que têm a ver com influência internacional. Então, começando com a Indonésia, claramente, a colonialização da Holanda teve impacto na cultura. Tem uma cultura chinesa forte, então isso já muda um pouco o paladar e o tipo de produto que tem. Eu também interessante que talvez as diferenças entre o Brasil e a Ásia e alguns países asiáticos são menores que a diferença entre a Europa e a Ásia, porque os dois países, as duas regiões são países tropicais. Trabalham muitas vezes com os mesmos produtos. Então, quais são os principais produtores de café? Você está falando sobre o Brasil, Vietnã, Indonésia, são produtores grandes. Então, você tem vários produtos iguais: cacau, café, coco, frutas tropicais. Então, nesse sentido, a diferença pode ser um pouco menor. Tem hábitos diferentes em termos de comidas. Então, café de manhã, em vários países, realmente arroz, uma sopa, um pho em Vietnã. Isso não existe na Europa, também não tem no Brasil, talvez no Norte, talvez. Mas... Então, esses hábitos são diferentes. E que também, na verdade, são legais, porque é interessante para entender outras culturas. Para nós, porque tem um elemento que tem a ver com cultura. Então, você participando numa cultura diferente, tem relações com clientes, com fornecedores, então você vai ter que conviver com outros hábitos e experimentar. Claro, isso não dá para experimentar tudo, às vezes você realmente não sabe o que você está comendo, mas eu acho que é sempre interessante conhecer outras comidas. Para nós, claramente, o aspecto cultural faz diferença, mas para a gente é muito mais o aspecto de um produto que funciona na Noruega, um produto que funciona no Brasil, isso vai funcionar em Coreia, isso vai funcionar em Tailândia. E para nós, em termos do nosso negócio, isso é importante. O que é doce na Europa é considerado pouco doce e falta açúcar para alguns países asiáticos. Então, a cor do produto, um produto que é considerado químico na Europa e até no Brasil, é considerado saudável, interessante, alta qualidade na Ásia. Então, eles gostam de cores mais expressivas, aromas mais fortes. Então, você tem que ver o que funciona. A nossa complicação, às vezes, é maior, porque muitas vezes o nosso produto não tem que ser um produto necessariamente com um sabor bom. Temos linhas onde a funcionalidade do produto é importante. Então, quando um produto não é muito forte, é considerado fraco, considerado pouco eficiente. E então... Então, precisamos trabalhar com muitos grupos, fazer estudos sensoriais para entender o impacto, mas não o impacto do sabor, mas o impacto de textura, o impacto de cor da embalagem.
impacto das palavras, com a interpretação de uma palavra, com a interpretação de uma cor. Uma cor vermelha, claramente, é considerada uma cor de sorte. Outras cores são consideradas trazem mais paz, mais saudável. Então, o nosso trabalho de complexidade tem a ver com esse panorama de dimensões que tem a ver com aspectos sensoriais. E isso impacta e muda por cada país, e às vezes por região também. E você tem essa pergunta para um produto, mas você também tem segmentos. Você tem um segmento de produto para criança, produto para mulher, para pessoa de idade. O comportamento de alguém que mora na cidade já é bem diferente do comportamento de alguém que mora numa cidade pequena, no interior. Então, são elementos que fazem diferença, o que faz diferença também com o segmento do mercado. Então, com classe média que está crescendo, você está vendo vários perfis diferentes, um perfil mais fast food, interessado em comidas mais ocidentais. Você tem um segmento de consumidor que está muito mais interessado em produtos saudáveis. O que é muito interessante em termos de cultura, que é a relação entre alimentação e saúde e estilo de vida, essa síntese é muito mais forte na Ásia, faz parte da cultura, não precisa explicar para ninguém. De criança até idade avançada, as pessoas já conhecem essa relação, têm hábitos um pouco mais saudáveis, em vários sentidos. Então, que também é legal, importante, mas também traz mais pressão para lançar os nossos produtos. Porque comparando o mercado dos Estados Unidos com o mercado asiático, o asiático não vai comprar seu marketing. Ele vai abrir a embalagem, ele vai abrir uma cápsula, vai ver o que tem lá dentro, ele vai estudar a documentação. O cliente muitas vezes quer informação clínica sobre o produto. Então, isso é válido em vários países. Claramente, é mais forte no mercado do Japão, Coreia, está crescendo mais em outros países também. Então, esse movimento da relação entre saúde, alimentação, qualidade, educação do consumidor é cada vez mais forte. A digitalização do consumidor é incrível. Tudo está integrado. Desculpa, tudo está integrado. As pessoas têm acesso. E-commerce está muito forte. O modelo de home delivery é muito forte. Então, nesse sentido, os mercados são mercados modernos, ágeis, com novas marcas. Então, isso traz oportunidades. Tem muita coisa igual ao mercado brasileiro e tem diferenças. Então, igual são algumas preferências de sabores, talvez a quantidade de açúcar, tem diferença em cores preferidas, tem diferença em embalagens. A apresentação tem que ser mais premium. Uma complexidade enorme que nós temos na América Latina, a falta de embalagem. Não tem muitas opções. Uma opção básica já é cara. É difícil para fazer uma coisa premium. Não tem muita flexibilidade em termos de fazer mudanças na embalagem. E na Ásia é muito fácil. Então, você tem produtos com embalagens de alta qualidade. Então, você tem que pensar sobre isso. O produto tem que ter qualidade. Os aspectos sensoriais do produto tem que ser adaptado ao mercado nacional e até às vezes regional. Cada país tem preferências diferentes. Ao mesmo tempo, você não pode mudar a formulação 100% por país, isso não é viável. Então, é questão do tweaking, optimizar 5%, 10% por país, a apresentação, às vezes a cor, a formulação, usando um modelo que ajuda, porque você não pode, tem que ter um certo optimalização no processo. Certo. Então, resumindo, tem muita coisa igual, países tropicais, matéria-prima em vários sentidos iguais, frutas tropicais, sabor de gengibre, a menta,
Então, é muita coisa igual, é só que também tem muita coisa que é diferente. E essa diferença, realmente, em questão de passar muito tempo no mercado, testar muito no mercado, optimizar o produto e levar esse aspecto a sério. Certo. Nossa, Decker, eu só tenho a agradecer aqui. As suas respostas são realmente bastante amplas e bastante profundas, né? Então, assim, dá para fazer várias análises aqui, vários comentários, mas agradeço muito tudo que você falou. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo, elas estão obtendo um conhecimento que muitas vezes elas desconheciam, né? Muito obrigada pela participação, Render Decker, e também pelas valiosas informações compartilhadas aqui em nosso programa. Essa entrevista, ela foi dividida em 2 partes. Então, aguardem e assistam também a continuação dessa nossa conversa com Render Decker, um holandês residente aqui no Brasil, chefe de desenvolvimento da NutriDiet e consultor internacional na área de negócios em agroalimentos. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do nosso conteúdo. Se você gostou, está convidado a nos acompanhar em nossas redes sociais. Compartilhe também com seus amigos e ajude-nos a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!